Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ter hoje uma aula de correção de algumas atividades que eu solicitei a vocês ontem. Ontem eu passei para vocês no grupo as atividades que devem ser feitas aí na semana e eu vou fazer a correção delas na terça, hoje, e na sexta-feira. Essa semana nós não teremos aula na quarta-feira porque é feriado, tá bom? Pessoal, abram aí o livro de vocês, livro de língua portuguesa, páginas 86 a 92, e mais à frente nós teremos outras atividades também. Vamos fazer a leitura do texto, 3 copos d'água, que é um conto social, que nós estamos trabalhando aí esse gênero, já tem um tempinho, estamos quase finalizando esse capítulo, passaremos para o próximo, consequentemente para o próximo gênero textual, mas enquanto isso vamos fazendo a leitura do texto, colocando em prática aí a teoria que nós sabemos, nós já conhecemos, as características que nós já cansamos de ver aí sobre esse gênero textual, conto social. Vamos lá. Antes de começar a ler, o conto que vamos ler a seguir foi escrito por Malthus de Queiroz, um contista cearense de grande habilidade. Nesse conto, Malthus criou um verdadeiro labirinto psicológico para contar a história de um homem que retoma sua cidade natal 20 anos depois e lá reencontra Dulcinea, sua namorada da infância, agora diretora da escola onde estudaram. Na lanchonete, localizada em frente à escola, o homem toma 3 copos d'água enquanto relembra sua história com Dulcinea. Uma relação marcada por sentimentos intensos. 3 copos d'água. Cheguei àquela pequena cidade por volta das 16 horas da segunda. O céu e seu estranho alaranjado, terras aquietadas no pé das serras do Agreste. A viagem tinha sido tranquila, poucos carros. O meu cansaço de meses de trabalho repousou momentos. Quanto silêncio depois do nosso nome ter ido embora. Parei o carro na frente da escola. Lembro-me dela e dos meninos correndo. Depois das aulas, meus olhos como folhas secas levadas pelo vento das memórias. O papel timbrado na mão, com a logo da empresa, parecia o meu caderno. As tarefas feitas sempre no dia anterior, minha mãe, meu chefe, meus clientes. Será que o portão faria o mesmo ruído daquele dia em que me formei? Um ruído de palavras estranhas. Bom dia! Eu venho falar com a diretora, dona Dulcinea. Ela não está, só volta amanhã. Sentei-me na lanchonete em frente. Saíra da faculdade cheio de ideias revolucionárias. Aquela camisa que eu te dei quando parti. Pedi água. Nada menos que 20 anos sem ver essa rua. Muito mudou, mas eu sabia onde estavam as coisas. A vendinha de seu Neno, a namorada eterna de minha infância que morava descendo o beco, era pobre. Mais um copo d'água e vou-me embora. Entrei novamente no carro com o timbrado na mão, um tanto de esperança esquecida. Lembrei do assalto. Aquela hora eu dormia, sede da tua sede de vida. Um tiro de raspão, dormia. Dona Dulcinea está? Ainda não, mas tem a Dona Clécia, que pode ajudar. Quer falar com ela? Não, tem que ser com a Dulcinea mesmo, obrigado. Outro dia, igual a outro dia, e outros se passariam. Água, tua mão delicada se despedindo sem um movimento. Pessoas, dormia e voltava como um sonho. Era um sonho rever minha cidade, o Agreste, sua fala, água revirada. Encontraria Dulcinea no outro dia. Quando amanheceu, contei 20 piados de passarinhos diferentes. Oi, eu sou o novo fornecedor, vim do Recife, antes de ontem, mas não te encontrei. Era ela, eu tinha certeza. Parecia morrer nesta esquina, mas não.
Apenas se enlaçava a uma vida que eu não mais conhecia. Tanto tempo longe, no pé da serra de Dulcinéia, que terminava no beco, sempre antes das 8. Seu pai nunca gostou de mim, o novo fornecedor. Dulcinéia me olhou desconfiada, assustada com toda aquela novidade. Ofereceu água, tomei café em sua casa, descendo o beco, despindo-a para sempre de minha solidão, entrando mais fundo no que eu tomava posse. Cansaço, depois vinho. Tantas vezes, voltava uma vez por muitas vezes, e muitas vezes que eu voltasse não me saciaria o preço de uma vez. Quis vir te buscar há mais tempo. Agora trago estes produtos para a escola. Minha comissão sustentará bem a família e a faculdade. Estou terminando a administração. Fascinava a minha volta. Queria água, eu e Dulcinéia novamente juntos, como nos tempos de criança. Timbrado agora nosso amor. Desde cedo aprendi a cruzar caminhos. Partimos 2 meses depois de 20 anos. 35 eu, 2 tiros. Levaram a bolsa. Levaram a bolsa de Dulcinéia. Agora volto, os mesmos 20 anos. Nosso filho me pergunta que escola é aquela. Não consigo dizer o nome. Ainda vendo produtos escolares. Tenho carro e flores que deixo em tua casa, como se ela fosse o beco, a descida. Quisera, como quisera. Tanta coisa eu queria, o tempo nunca deixa. Quisera arrancar da terra toda a seiva do teu corpo, assistir aos filmes do cine bajado. Que escola era aquela? Uma criança sempre corre após as aulas. Homens encontram seus destinos ao fugir deles. Um copo d'água sempre nunca mata a sede. E já não me lembro como se chama amor de alma, só de mulher. Parei o carro no mesmo lugar. 20 anos após 20 anos. São como outro dia, igual a outros dias. Descemos, eu e meu filho. Pai, você quer que eu tente resolver sozinho para ver se eu estou afiado? Olhei a escola como se olhasse uma estrada. O tempo nunca nos leva para longe de nós mesmos. Vai lá, filho, resolve isso pra gente. Deixa comigo. Na lanchonete em frente pedi uma água. Essa aqui não era a lanchonete do seu Inácio? O homem me disse que era seu pai, tinha falecido há muito tempo. E o senhor é quem? Alguém que tinha morado aqui há muito tempo, perto do beco. Agora um copo de água para acabar a conversa. Tenho uma empresinha no Recife, 55 anos não é nada. É só uma rua que se segue, um prédio, mudança de casa, assalto sempre tem. Dulcinéia, aquele tiro acidental. Nunca aceitei que me tomassem as coisas, principalmente as que conquistei sozinho. Mas já vendi a arma, nunca mais reagi. Meu filho se encostou a mim no balcão. Pronto, resolvido. O cheque vai ser depositado amanhã. A nota fiscal eu envio por e-mail. Tem que ligar para o Sérgio para ele reservar a mercadoria. Tá aqui a lista, os dados da escola, o nome da diretora e tudo mais. O nome da diretora. Nome são nomes, nunca no singular. Fiquei orgulhoso do meu filho. A escola eu podia olhar. Eram ainda 4 da tarde. 55 anos. 2 casas alugadas, um tiro no abdômen. 3 copos d'água. A bolsa de Dulcinéia perdida. Juro que mirei neles. Calculei que 3 horas depois estaria no Recife. Nunca saí de lá, apesar de tudo. Conheço meus declives. Evito as sombras das plantas regadas por ela. Parei com o cigarro a pedido do médico. Ainda tomo vinho. Abriram uma rua no antigo beco que dava para a BR. Era inevitável seguir por ali. Reconheci a casa, mudada. Algumas coisas continuam, e a saudade é esta rua, que passa e permanece.
Então, esse é um conto psicológico, né? E nós percebemos aí, né, o conflito que há no personagem, né, nesse narrador personagem. E há uma mistura aí, né, do passado, presente, futuro, e essa angústia dessa situação que ele viveu, que não é dita aí claramente, e nós vimos que há ali tiro, assalto, Dulcinea morreu, enfim. Então é classificado como um conto psicológico. O conto psicológico ele tem essa intenção, né, de chocar, de trabalhar com esses temas bem complexos, né, de forma complexa, a partir dos personagens que estão vivendo ali aquela situação, aquele próprio conflito mesmo. E agora nós vamos para a correção das nossas atividades do livro de língua portuguesa sobre esse conto, né? Vocabulário desconhecido, nosso quadrinho de vocabulário. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Aquietadas e declives. O que é aquietadas? Que ficaram quietas, calmas. E declives, descidas, inclinações. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. No texto, o narrador relembra alguns momentos significativos vivenciados. Cite pelo menos um momento significativo. Então, ele fala ali sobre diversos momentos ali que ele viveu, né? São momentos significativos, né? Cite ao menos um desses momentos. Nós temos aqui a sugestão de resposta, uma resposta pessoal. Você vai escolher ali, mas a sugestão é sobre o namoro do protagonista com a Dulcinea, que foi muito marcante para ele. 2. No primeiro parágrafo, o personagem relata que a viagem tinha sido tranquila. Conforme seu entendimento do texto, o que motivou essa viagem? Nós vimos que ele foi até a escola para vender, né? Para vender materiais escolares, né? Produtos escolares. Essa foi a intenção da viagem dele, né? Claro que lá ele encontrou a Dulcinea, né? Ele teve ali, viveu essas lembranças, aconteceram coisas não tão legais assim, mas o motivo que motivou a viagem, né? Foi porque o narrador ele trabalhava em uma empresa de material escolar e foi lá fornecer produtos para a escola onde estudou quando criança. Então a intenção dele era vender, né? Ele foi lá para vender materiais escolares. 3. No texto de Maltos de Queiroz, podemos atribuir 2 sentidos à palavra timbrado. Vamos lá. Nós temos ali 2 sentidos dessa palavra. Quais são esses significados? Ora, essa palavra é usada para qualificar um documento da empresa de material escolar do personagem. Ora, é usada para qualificar o amor entre ele e Dulcinea. E que é algo timbrado, sério, oficial ali, né? Porque seria um amor definitivo, né? Sério, permanente, com a mesma validade de um documento. Isso nós podemos ver ali na leitura do texto. Olha só, nessa parte aqui, ó, timbrado agora nosso amor, certo? Então, ali oficializado. Quarta questão. O conto 3 Copos d'Água se caracteriza pelo conflito entre o personagem narrador e seus anseios, seus desejos e suas memórias. Que nome damos a esse tipo de conflito na literatura? Observe, é um conflito ali sobre seus anseios, seus desejos e suas memórias. E quando nós falamos aí sobre o conto psicológico, nós já discutimos diversas vezes que há um conflito vivido pelo personagem, um conflito psicológico, um conflito interno, né? Então, esse conflito aí é chamado de conflito interno, conflito psicológico, tá bom?
A presença desse conflito no conto é que configura aí, né, a sua classificação entre em um gênero, né, em um conto psicológico, neste gênero conto psicológico. 5. Retire do texto passagens que remetam à memória do narrador. Então, como eu disse, ali no texto há uma mistura, né, de presente, passado, futuro. Então, vamos pensar aí, vamos identificar lá no texto aquilo que é memória do narrador, né? Principalmente aquilo que remonta ali à sua infância, né? Aí aqui há algumas sugestões de resposta, né? Lembro-me dela e dos meninos correndo depois das aulas, meus olhos como folhas secas levadas pelo vento das memórias. Depois, muito mudou, mas eu sabia onde estavam as coisas. Lembrei do assalto. Olha, lembrei do assalto. 6ª questão. Com relação ao conto 3 copos d'água, assinale a alternativa incorreta. A. O conflito gira em torno de um narrador-personagem que se defronta com lembranças ao retornar à sua cidade natal? Com certeza, né? Isso que acontece lá no conto 3 copos d'água. Nós temos um narrador-personagem que vai narrar aí os seus conflitos vividos, né? Suas lembranças ao retornar à sua cidade. B. O conto é narrado em primeira pessoa, o narrador-personagem em primeira pessoa, correto. Por esse motivo, a visão dos fatos fica condicionada à maneira como o narrador os interpreta. Com certeza, ele vai contar a partir da sua perspectiva, a partir da sua vivência. C. O narrador vive no Recife e foi à sua cidade natal a trabalho? Sim, ele diz isso lá no texto, né? Que ele foi para Recife, demorou 20 anos para voltar, depois mais 20 anos, né? Portanto, a letra C está correta. D. A narração não segue uma cronologia temporal, e sim um tempo psicológico. Assim, não fica claro o que é passado, o que é presente. Claramente, né? Nós temos ali uma mistura, né? Então, para identificar mesmo ali, conseguir entender de forma mais clara o texto, é preciso fazer mais de uma leitura, né? Porque é uma mistura ali do presente, do passado, dos tempos aí. Então, está correta também. Nos resta a letra E, né? A narração não segue uma cronologia temporal, mas ainda assim é bastante clara a definição dos fatos passados e presentes. Não é nada claro, né? Tem que fazer mais de uma leitura ali para ver se compreende mais ou menos o fio da meada. Mas há essa mistura aí dessas lembranças do que é passado, o que é presente, o que foi vivido, o que aconteceu ali. Tudo está bem obscuro, né? Portanto, letra E é a incorreta, não tem nada de claro lá. 7. O tempo da narrativa se refere ao encadeamento dos fatos, que nem sempre apresentam uma ordem cronológica linear, passado, presente e futuro, na narrativa. Com base nisso, enumere as colunas abaixo de forma que a sequência temporal do conto 3 copos d'água fique linear. Então aqui, há resumidamente os acontecimentos ali da narrativa. Ao fazer a leitura aí, você vai numerar, né, de 1 a 6, qual que é a sequência lógica e coerente dos acontecimentos ali, né, do conto. Vamos lá? Vamos começar do 1 e aí nós vamos até o 6, tá bom? Olha aqui, a primeira é a segunda, o número 1 é a segunda afirmativa. O narrador personagem volta à cidade e reencontra Dulcineia. 2. Dulcineia reconhece o narrador personagem e eles reiniciam o romance interrompido quando ele foi embora da cidade. 3. O narrador personagem Dulcineia tem um filho. 4. Dulcineia morre no assalto. 5. O narrador personagem opta por continuar vivendo na cidade do Recife. E 6. O narrador personagem volta à cidade com seu filho 40 anos depois. A sequência correta é, aí olhando aqui agora, 6, 1, 3, 5, 2, 4, letra A.
8ª questão. Analise as propostas abaixo, atribuindo-lhes V para verdadeiro ou F para falso. 1. O conto é narrado em primeira pessoa e o narrador é onisciente. Pode-se perceber isso devido aos verbos flexionados na primeira pessoa do discurso e pelo fato de o narrador conseguir relembrar todos os fatos relevantes da trama. Pessoal, é falso porque o narrador onisciente ele não participa da narrativa, né? Então, ali nós temos o narrador em primeira pessoa, ele é personagem, não onisciente. O onisciente ele não participa, tá? Então, é falso. 2. O conto é narrado em primeira pessoa, sendo a ordem dos fatos apresentada de forma caótica e não linear. Com certeza. Correto, V de verdadeiro. 3. O texto apresenta um narrador protagonista, pois o narrador é também o personagem principal da história. Nós temos um narrador protagonista ali, com certeza, né? O narrador ali em primeira pessoa é também o protagonista, é o personagem principal da narrativa, do conto. 4. A subjetividade é uma das características dos contos psicológicos, pois apresenta a trama segundo a visão do narrador. Claro, é a visão subjetiva, é a partir da perspectiva, da vivência dele. Então, aí está correto. É sim, é bastante subjetivo o conto psicológico, tá bom? V também. A sequência é F, V, V, V. Letra B de bola. 9. A linguagem literária tem mais liberdade formal e não se prende a elementos fixos, como ocorre com outros tipos de linguagem. Fazendo uma comparação da linguagem do conto com a de um texto jornalístico, que diferenças você apontaria entre elas? Pessoal, vamos lá. Nós temos, por exemplo, um gênero notícia. O gênero notícia, ele é um gênero jornalístico e ele tem que seguir a realidade, né? Tem que apresentar ali os fatos reais e de forma muito clara. Tem que ser bem clara. A notícia, ela tem como características a objetividade, a clareza, porque qualquer pessoa ali que tenha contato com a notícia entenda o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está sendo noticiado. Agora, nós vimos que esse conto psicológico aí, ele não tem nada de claro, né? Ele é bem confuso, obscuro. Então, observem que há aí uma diferença nítida e clara em relação a isso, tá bom? Então, aí pensando nisso, sobre a linguagem utilizada e sobre as características desses gêneros, os gêneros literários e esses gêneros jornalísticos, é para você falar um pouquinho sobre isso. A resposta pessoal, né? Que diferença você apontaria entre elas? Mas vamos fazer aqui a leitura do gabarito, né? No entanto, o aluno, a seu modo, deve atentar para algumas diferenças mais notórias, algo que é claro de observar ali, né? Como subjetividade do texto literário, como nós vimos aqui, né? Por exemplo, o conto psicológico, e a objetividade do texto jornalístico, né? O texto tem que ser objetivo, tem que ser uma visão, entre aspas, neutra, do que aconteceu, do que está sendo noticiado. Vamos lá. Não relação com a veracidade do texto literário ou obrigação de veracidade do texto jornalístico. Bem, o texto literário ele não tem obrigação de ser verossímil, né? De haver veracidade. Tanto que acontece em alguns contos, contos de mistério, contos de suspense ou contos de fada, em alguns textos literários, coisas que não são reais, né? Portanto, o texto literário ele não tem esse compromisso com a veracidade, com a realidade. Agora, o jornalístico ele precisa ter, ele tem esse compromisso com a realidade. Buscar por um leitor não específico do texto literário e busca por um leitor específico no texto jornalístico. Então, enquanto não há uma objetividade ali, um público-alvo, né, um leitor-alvo no texto literário, no jornalístico tem. Intenção de causar prazer na leitura com o texto literário, e já o jornalístico, ele tem a intenção de informar.
Então são características aqui bem marcantes que há entre os gêneros literários, entre a linguagem literária e a linguagem jornalística. 10. A subjetividade da linguagem literária permite que o narrador informe um fato sem, no entanto, descrevê-lo. Com base nisso, indique a passagem do texto que sugere a morte de Dulcinea. Vamos lá, nós entendemos ali, conseguimos a partir de algumas pistas ali, identificar que houve um assalto e que ela morreu baleada, né? E nós temos esse trecho aqui que fica bem claro. Um tiro, não bem claro, mas fica mais claro. Um tiro no abdômen, 3 copos d'água, a bolsa de Dulcinea perdida. Juro que mirei neles. Então aqui nós podemos entender que houve um assalto. Ele mirou para atirar neles e acertou Dulcinea. 11. Segundo as pistas deixadas pelo narrador personagem do texto, qual a sua idade quando ele saiu pela primeira vez de sua cidade e qual sua idade quando retornou pela última vez? Explique como podemos identificar essas informações no texto. Então ali é de forma bem confusa, então tem que fazer umas continhas e utilizar raciocínio lógico ali. Então, no início do conto, ele afirma que passou 20 anos sem ver essa rua. E após encontrar Dulcinea, 2 meses depois de ter retomado, ele diz: partimos 2 meses depois de 20 anos, 35 eu. Ou seja, ele passou 20 anos sem ver a cidade e agora tinha 35. Quando saiu pela cidade da primeira vez, tinha 15 anos. Se ele tinha 35 agora e passou 20 anos sem ver a cidade, ele saiu quando tinha 15. Quando retorna à cidade pela última vez, ou seja, 40 anos depois, ele indica a sua idade no seguinte trecho: fiquei orgulhoso do meu filho. Na escola, eu podia olhar. Eram ainda 4 da tarde, 55 anos, 2 casas alugadas. Então nós temos aí algumas pistas, né, no decorrer da leitura do texto. 12. Analise as afirmações a seguir. 1. Dulcinea foi assassinada por bandidos em um assalto. 2. De acordo com a leitura do texto, podemos dizer que o narrador personagem sente saudade e culpa ao recordar sua história com Dulcinea. Ou 3. O filho do narrador, ao acompanhá-lo em mais uma visita à escola, teria aproximadamente 25 anos de idade. Pessoal, vamos lá. Aqui, na primeira, Dulcinea foi assassinada por bandidos em um assalto. Não foi. Ele, o próprio personagem, que atirou e acidentalmente matou Dulcinea. Então, a 1 nós já podemos tirar, descartar a letra A e a letra D. Na 2, de acordo com a leitura do texto, podemos dizer que o narrador personagem sente saudade e culpa? Claro, com certeza, né? Ao recontar sua história com Dulcinea, culpa pela morte, saudade, né? Dela, saudade da época, das épocas passadas. A 2 então está correta, nós descartaríamos ali a C também, restou a letra E e a B. Vamos ver a terceira. O filho do narrador, ao acompanhá-lo em mais uma visita à escola, teria aproximadamente 25 anos de idade? Não é. Vamos voltar aqui, ó, nessa parte do texto em que ele diz: agora volta os mesmos 20 anos. Ele tinha 35 anos quando ele voltou a primeira vez, lembram? E aí ele teve um romance, um filho ali com a Dulcinea. Aí ela morreu. E o que aconteceu? 20 anos depois ele volta. Então, o filho tem aproximadamente 20 anos. E não 25, como está sendo afirmado aqui. Portanto, apenas a 2 está correta. Letra B. 13. Para você, o conflito apresentado no texto foi resolvido? Justifique sua resposta. Resposta pessoal, tá bom? No entanto, sendo a narrativa fortemente marcada pelo sentimento de saudade, pela culpa, remorso, nós podemos perceber que ele tem remorso ali, porque ele matou sem querer o amor da sua vida, o seu amor de infância, namorada ali, que
Quando ele voltou, né, 20 anos depois, ele ficou ali aguardando até conseguir vê-la, enfim. A narrativa marcada pelo sentimento de saudade e culpa. O último parágrafo sugere que o conflito não foi resolvido, tendo em vista que o narrador personagem, ao comparar o sentimento da saudade com a BR, afirma que ambas passam e permanecem, ou seja, é um sentimento que está sempre o acompanhando. Terminamos a atividade sobre o conto psicológico 3 Copos d'Água. Agora vamos para as páginas 96 a 100 do livro de língua portuguesa também. Vamos corrigir hoje. E aí nós temos um pequeno texto. Pensar é viver. Não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador para entender a vida. Ela é confusão mesmo. A gente avança no escuro, teimosamente, porque recuar não dá. Nesse labirinto, a gente encontra o fio de um afeto, pontos de criatividade, explosões de pensamento ou ação que nos iluminem, por um momento que seja, coisas que nos justifiquem enquanto seres humanos. Tenho talvez a ingenuidade de acreditar que tudo faz algum sentido e que nós precisamos descobrir ou inventá-lo. Qualquer pessoa pode construir a sua filosofia de vida, qualquer pessoa pode acumular vida interior, sem nenhuma conotação religiosa, mas ética, o que valho e os outros, o que valem para mim, o que estou fazendo com a minha vida, o que pretendo com ela. Essa capacidade de refletir ou de simplesmente aquietar-se para sentir faz de nós algo além de cabide de roupas ou de ideias alheias. Sempre foi duro vencer o espírito de rebanho, mas esse conflito se tornou esquizofrênico. De um lado, precisamos ser como todo mundo. É importante adequar-se, ter seu grupo, pertencer. De outro lado, é necessário preservar uma identidade e até impor-se, às vezes transgredir, para sobreviver. Dura empreitada. No momento em que tudo parece colaborar para que se aceitem modelos prontos para servir. Pensamento independente passou a ser excentricidade, quando não agressão. Família, escola e sociedade deviam desenvolver o distanciamento crítico e a capacidade de avaliar e questionar para poder escolher. Mas, embora a gente se pense tão moderno, não é o que acontece. Alunos e filhos questionadores podem ser um embaraço. Preferimos nos tornar membros da vasta confraria da mediocridade, que cultua o mais fácil, o mais divertido, o que todo mundo pensa ou faz e abafa qualquer inquietação. Por sorte nossa, aqui e ali, aquele olho da angústia mais saudável entreabre sua pesada pálpebra e nos encara irônico. Como estamos vivendo a nossa vida nesse breve sopro? E o que realmente pensamos de tudo isso? Se por acaso pensamos? É um texto de Lia Luft. Pensar é transgredir. Aqui nós temos um quadrinho de vocabulários. O que é alheias, que não são nossas. Esquizofrênico, que demonstra perda de unidade da personalidade. Transgredir, passar além, atravessar, desobedecer. Olha, pensar é transgredir. Empreitada, tarefa difícil ou desagradável. Excentricidade, anormalidade, esquisitice, irregularidade. Confraria, irmandade, associação. Mediocridade, qualidade dos que não têm destaque, pequenez espiritual. Primeira questão. Todos os textos têm uma função comunicativa, isto é, por meio deles alguém expressa informações, críticas, etc. Pensando nisso, explique qual foi a intenção comunicativa de Lia Luft ao escrever esse texto. Então, todo texto tem uma função comunicativa, seja ele verbal, seja ele escrito, seja ele falado. Então, todo texto tem intenção, né? A comunicação, ela é intencional. Então, é para identificar ali
qual é a intenção desse texto, né? O que a Lia Luft queria ao escrever esse texto? Seria nos fazer refletir, né? Pensar e refletir de forma crítica sobre o viver, né? Vamos lá, a intenção da autora foi fazer uma reflexão sobre o que é a vida para ela, né? Observe, ela promover, né? Fazer ali uma reflexão sobre a vida. 2. Ainda considerando a intenção comunicativa da autora, podemos dizer que nesse texto ela defendeu pontos de vista, contou uma história ou expôs informações sobre a vida. Então, nós temos ali três escolhas. Ela defendeu pontos de vista, ela contou uma história ou expôs informações. Pessoal, ela defendeu pontos de vista. Ela está ali falando, né, a respeito do viver, né, a respeito do pensar, do transgredir, né. Portanto, ela defende seus pontos de vista, porque a partir da sua perspectiva, a partir da sua visão, do seu ponto de vista sobre a vida, né, a respeito da vida. Ela defendeu seus pontos de vista a respeito da vida. 3. Transcreva do primeiro parágrafo do texto 2 substantivos que expressem o que a vida é para Lia Luft. Lá no primeiro parágrafo do texto, observem: não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador para entender a vida. Ela é confusão mesmo, olha. Primeiro, ela é confusão. A gente avança no escuro teimosamente porque recuar não dá. Nesse labirinto, a gente encontra o fio de uma feta. Que labirinto é esse? A vida. Então, confusão e labirinto são substantivos que expressam o que a vida é para Lia Luft. 4. O período a seguir foi retirado do primeiro parágrafo do texto. Não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador para entender a vida. Ela é confusão mesmo. Agora, analise estas afirmações. 1. O termo em destaque é uma oração que esclarece o sentido do termo vida expresso anteriormente. Vejam só, não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador para entender a vida. Ela é confusão mesmo. É uma oração? Ela é confusão. Está explicando aqui o sentido da palavra vida? Está. Então a primeira aí está correta. 2. O termo destacado funciona sintaticamente como complemento do nome vida. Peraí, nós temos aqui a presença dos dois pontinhos, que é bem específico do que, gente? Do aposto, né? Lembra da oração apositiva, subordinada, substantiva positiva? Então não é complemento nominal, é aposto. Então a 2 está errada. 3. A oração em destaque expressa um dado muito importante para a compreensão do texto, que a vida significa para a autora. Claro, né, nós não vimos ali, né, na questão 3, substantivos que expressam que a vida é para Lia Luft. Então, a partir disso, e é justamente essa parte aqui, né? Então, a partir disso, nós podemos ver que ela está correta também. 4. A repetição da palavra nenhum e o uso de mesmo contribui enfaticamente para a defesa de um ponto de vista. Olha que aqui a repetição não tem nenhuma receita, nenhum facilitador. Ela é confusão mesmo. Está reforçando, né, que ela não tem nada pronto ali, é confusão mesmo. Então, reforça o seu ponto de vista, defesa do seu ponto de vista também. 5. O verbo entender necessita de um termo que lhe complete sentido. Vamos lá, para entender a vida. No período, esse complemento é exercido por uma oração. Nenhum facilitador para entender. Entender o quê? A vida. Então, preciso desse complemento? Preciso. Mas esse complemento é uma oração? A vida. Não é oração. Então, aqui está incorreto porque não é exercido por uma oração. É o termo a vida que completa o sentido de entender. É apenas o objeto direto. E 6. Podemos dizer que receita e facilitador no contexto têm sentidos equivalentes?
Com certeza, não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador. A receita é o que? É algo que ensina passo a passo, né? Que facilita ali o viver a vida, né? Então, são equivalentes. Portanto, nós temos como correto aqui 1, 3, 4 e 6, letra D. 5. Releia o trecho a seguir, retirado do segundo parágrafo, e responda as questões propostas. Tenho, talvez, a ingenuidade de acreditar que tudo faz algum sentido. Que tudo faz algum sentido está destacado. A. Qual é a função do termo destacado? Tenho, talvez, a ingenuidade de acreditar. Acreditar o quê? Que tudo faz sentido. Nós temos aqui um complemento dessa palavrinha, desse verbo acreditar, certo? Então, completa o sentido do verbo acreditar, sendo, portanto, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Não é uma oração que desempenha a função de objeto direto? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. B. Se substituíssemos o termo destacado por no sentido da vida, haveria mudança de sentido? Tenho, talvez, a ingenuidade de acreditar no sentido da vida? Não haveria nenhuma mudança de sentido, tá bom? Só não seria uma oração, tá bom? 6. Leia atentamente o trecho destacado no texto. Sempre foi duro vencer o espírito de rebanho, mas esse conflito se tornou esquizofrênico. De um lado, precisamos ser como todo mundo. É importante adequar-se, ter seu grupo, pertencer. De outro lado, é necessário preservar uma identidade e até impor-se, às vezes transgredir para sobreviver. Podemos resumir o conflito citado acima em duas palavras, adequação e transgressão. Em outras passagens também do texto, há expressões que podem ser associadas a cada um desses lados conflitantes. Relacione-os e enumere os parênteses, obedecendo ao seguinte código. Então, 1 vai ser adequação e 2, transgressão. Vamos lá. A seguir, assinale a opção com a ordem correta. Cabides de ideias alheias. Vamos lá. Nós temos que observar aqui qual ideia é adequação à vida e outra é transgressão desse viver. Vamos ler cada um deles. Cabides de ideias alheias, pontos de criatividade, pensamento independente, espírito de rebanho, explosões de pensamento. O que é aqui adequar-se e o que é transgredir-se? Quando ela diz cabide de ideias alheias, quando você prende ali ideias alheias que não são suas, isso é o que? Transgredir, pensar é transgredir, né? Se você prende ali ideias alheias, você não está pensando, né? Então você não está transgredindo, você está se adequando ao que já existe. Então o 1 ali é adequação e não transgressão. A primeira ali é 1, né? A segunda, pontos de criatividade. A criatividade, ela é transgressão. Ela vai além daquilo que existe ali, o que é imposto para você. Se você é criativo, você está transgredindo aí esse viver. Portanto, a segunda aqui é 2. Pensamento independente. Olha, o pensamento independente seu, que não depende do alheio, portanto, também é transgressão. 2. Então, foi 1, 2, 2. Agora, espírito de rebanho. Observe, pessoal, espírito de rebanho, de grupo, né? Podemos fazer referência aí à massa, né? Nós ouvimos bastante aí, né? A massa da sociedade, né? Que são levados pelas ideias aí que são impostas. Então, é também adequação e não transgressão. Então, essa penúltima aí é 1. E por último, explosões de pensamentos. Olha, criatividade, explosão de pensamentos, transgressão. Então, ficamos aí com a sequência 1, 2, 2, 1, 2, que é a letra D. 7.
Leia a frase retirada do texto. Tenho talvez a ingenuidade de acreditar que tudo faz algum sentido e que nós precisamos descobrir ou inventá-lo. O pronome oblíquo lo refere-se a que termo? Vejam só. Tenho talvez a ingenuidade de acreditar que tudo faz algum sentido e que nós precisamos descobrir ou inventá-lo. Inventá-lo o que, pessoal? O sentido. Tudo há um sentido, nós temos que descobrir esse sentido. E se não descobrir, inventá-lo. Portanto, lo refere-se a sentido, né? O pronome refere-se a sentido. 8. Quando estivermos analisando orações subordinadas substantivas, é preciso muito cuidado para não confundir as objetivas indiretas com as completivas nominais, porque ambas têm a preposição, porém a completiva nominal completa um nome e a objetiva indireta um verbo transitivo indireto ou bitransitivo. Para isso, é necessário levar em conta o termo que está sendo completado, se é um verbo ou um nome. Abaixo, alistamos algumas orações, entre elas apenas uma é completiva nominal, assinale-a. A. Ela me convenceu de que eu devo ir à escola. Ela me convenceu. Convenceu é verbo. Peraí, me convenceu de quê? De que eu devo ir à escola. Se completa o sentido de verbo, não é completiva nominal. Não duvido de que você seja capaz. Duvido, verbo duvidar. Está completando o sentido de verbo, então não é completiva nominal também. Lembre-se de que tudo passa. Verbo lembrar. Lembre-se de quê? De que tudo passa. Se completa sentido de verbo, não é completiva nominal. D. Temos certeza de que você vai gostar da nova casa. Opa, temos certeza. A certeza é um nome. Então, o que tem aí em seguida é um complemento nominal. Certeza de quê? De que você vai gostar da nova casa, que é complemento nominal do nome certeza. E por último, os idosos necessitam de que cuidemos deles. Necessitar, verbo, necessitam de que cuidemos deles. Complementa verbo, não é completiva nominal. Letra D. E nossa última questão, 9. Assinale a alternativa abaixo em que a oração destacada exerce a função apositiva. Qual que é a maneira mais fácil de identificar a positiva, hein? A separação entre dois pontos, travessão, ou em alguns casos, vírgula, né? Mas mais marcante é os dois pontos, né? Nós já poderíamos ir direto aqui para letra E, né? Deixei-lhes claro o meu objetivo. E aí eu tenho aqui à frente que o objetivo é esse, ser a melhor em tudo. Então é um aposto, né? No caso é uma oração subordinada substantiva positiva que especifica o sentido do objetivo, né? Que o objetivo é esse. Aqui está, olha a presença dos dois pontos aqui. É aposto, é uma oração positiva? Correto, mas vamos ver as outras aqui. Haverá corte do fornecimento de água em todos os bairros se persistirem as ações delinquentes. Olha aqui a condição, né? Isso daqui, salvo engano, é adverbial, inclusive. Informeio de quê? Olha o verbo que está pedindo aí um complemento, um objeto indireto. De que já mudei meus objetivos. Então, aqui é objetiva indireta. Fabiana, que era a melhor aluna da sala, surpreendentemente não passou no vestibular. E nós temos um predicado, né? Fabiana, surpreendentemente não passou no vestibular. E aqui nós temos um aposto também, Fabiana, que era a melhor aluna da sala. Porém, aqui está marcada aqui é ser a melhor em tudo, né? Então essa daqui não entra, porque o que está em destaque nesse período aqui é surpreendentemente não passou no vestibular. Então 9, letra E. E terminamos aqui a correção das nossas atividades de hoje do livro de língua portuguesa. As outras atividades faça e envie, você que está no sistema totalmente remoto, tá bom? Antes de fazermos a correção. Qualquer dúvida, estou presente no plantão das 7 da manhã às 11 da manhã. E o e-mail para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Estou aguardando, tá bom? Tenha um excelente dia, um ótimo feriado amanhã, um bom descanso, tá bom? E não deixe de fazer as atividades.